Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis estar sobre os vossos assentos. Por gentileza, livro do profeta Oséias, capítulo de número 8, versículo de número 4. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 8, versículo de número 4. Aleluia. O texto já está na tela, para quem não encontrou. Diz assim: eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não os soube. Amém? Deixe-me contextualizar a leitura que ora fazemos. Acontece num momento muito complicado da nação de Israel, e o texto que ora mencionamos trata-se de uma denúncia que o próprio Deus está fazendo a respeito da nação de Israel. Denúncia essa que o resultado é o que vai levar a nação de Israel ao cativeiro por meio dos assírios. E Deus está aqui então dizendo de um posicionamento, de resoluções, de decisões que o povo está fazendo. É um momento de declínio e distanciamento espiritual da nação de Israel. É um momento extremamente desafiador. E como nós estamos diante de um texto histórico, e certa vez eu ouvi um professor argentino dizer o seguinte: quem desconhece ou ignora a história, incorre no risco de cometer os mesmos erros. Então nós precisamos estar atentos quanto à história. E no tocante à historicidade bíblica, como estamos diante desse texto, o apóstolo Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso aprendizado, para o nosso exemplo. Então a gente precisa aprender com essa história. E o que está acontecendo aqui? É um litígio entre o povo de Israel e o Senhor nosso Deus. E aí, o Senhor, fazendo essa denúncia dessa realidade, Ele coloca na boca do profeta, e o profeta escreve dentro de uma premissa que na poesia hebraica, é próprio da poesia hebraica, chamado de paralelismo. Você percebe que você tem duas linhas, são duas linhas o que nós lemos, e elas se completam. Você tem um verbo na primeira frase, que tem o seu sinônimo na segunda frase, e você tem também uma conjunção na primeira, que é repetida na segunda. A isso nós chamamos de paralelismo. E aqui a gente tem um paralelismo de construção, e ao mesmo tempo é um paralelismo de contraste. É um contraste entre as decisões, as resoluções do povo de Israel com a vontade de Deus. Perceba, o Senhor diz: eles, Israel, fizeram. Ou algumas outras traduções vai dizer estabeleceram reis. Aí vem a conjunção chamada conjunção adversativa, que implica numa oposição, num pensamento divergente. Mas não por mim. Algumas versões vai dizer não da minha parte. Na segunda frase ele diz assim: eles, Israel, constituíram príncipes. A conjunção, mas eu não o soube. O Senhor está dizendo assim: eles tomaram decisões, e não qualquer decisões, mas eu nem fui consultado. A primeira
na primeira frase, o Senhor diz: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, ou seja, eu nem dei o meu voto. Ou, melhor dizendo, eu fui voto vencido. Está entendendo? Na segunda ele diz: eles estabeleceram, ou constituíram príncipes, e eu nem fui comunicado. Os verbos que são utilizados para indicar as ações do povo de Israel, indica soberania. Eles estabeleceram, eles constituíram. E não constituíram e estabeleceram qualquer coisa, eles estabeleceram e constituíram autoridades, reis e príncipes. E para estabelecer reis e príncipes, você tem que ter autoridade maior do que eles. Então o povo de Israel está agindo com soberania. E soberania é um atributo exclusivo de Deus. E o Senhor disse: eu não fui consultado, não era a minha vontade, eu não tomaria essa decisão dessa maneira, está entendendo? Hoje nós vivemos num contexto do pensamento contemporâneo, onde a psicologia, a filosofia, tem estabelecido um direcionamento de pensamento que tem tomado conta do Ocidente como um todo já. E você já deve ter ouvido muito por aí, um pensamento chamado de o pensamento da autonomia. Já ouviu isso aí? É a autonomia dos filhos para com os pais. Pai não manda mais em filho, filho é autônomo, faço o que quiser da minha vida. E aí você já deve ter ouvido muito essas frases, né? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras, já viu esse tipo de... Entendeu? É a leitura filosófica da autonomia. E qual é o sentido de autonomia? Liberdade, independência, autogoverno, autogestão, poder e, por fim, soberania. Assim como o povo de Israel, muitas vezes nós estamos vivendo essa realidade, onde o homem está dizendo que ele tem a autonomia para tomar as suas próprias decisões e fazer o que quiser da sua vida, e Deus não tem nada que ver com isso. Mas não se assuste, muitas vezes nós, como crentes, vivemos sobre essa filosofia da autonomia. Nós estabelecemos a maneira como vai ser o direcionamento da nossa vida, e Deus não é consultado. E nem queremos consultá-lo. E as decisões que muitas vezes tomamos tem essa conjunção adversativa da parte de Deus, mas não é a minha vontade. Eu não soube, eu não estou nem sabendo o que está acontecendo. Eu nem fui informado. E se o fosse, a recomendação seria totalmente diferente. O antônimo de autonomia, olha só que coisa sensacional: submissão, dependência, humildade. Sabe o que diz o pensamento contemporâneo? Se você viver a sua vida dessa maneira, que isso implica ser crente, ter fé em Deus, depender de Deus, esperar por Deus, você é uma mente fraca, cabeça pequena. Porque você tem que ser autônomo, você tem que ser senhor das suas decisões. A vida é sua, você faz o que dela, que você bem quiser. E Deus está dizendo aqui que uma situação extremamente complicada, porque na prática isso não funciona. Isso não funciona, isso não dá certo. Aí ele começa o texto, por favor, volta para o versículo 1.
do capítulo 8 de Oséias, olha só o que ele diz. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias. Perdão, estava outro texto, né? 8:1. Capítulo 8, verso 1. Põe a trombeta à tua boca. O Senhor está dizendo para o profeta: profeta, toca a trombeta, chama a atenção do povo. Eles estão fazendo bobagem, eles estão tomando direções para a vida deles que vai dar ruim, que vai ter prejuízo. Pelo amor de Deus, profeta, clama com força. E o que você vai clamar em primeiro lugar? Ele virá como águia contra a casa do Senhor. O Senhor está dizendo: o povo está tomando resoluções, está tomando decisões sem me consultar, como se eu nem existisse, e isso é perigoso. Avisa eles urgentemente: o inimigo, a Assíria, vai vir como águia. Você sabe que até parece contraditório. Você sabe que a águia é um dos animais na natureza mais violentos que existem. É um dos predadores mais terríveis. É praticamente zero a possibilidade de se escapar de uma investida da águia. Ela está a alturas de distância, e quando ela vê a presa passeando vagamente, pode ser um coelhinho, outra presazinha, quando ela descer, quando ela fizer isso aqui, ó, acabou, esquece, não tem como escapar. O Senhor está dizendo para Israel: avisa, profeta, avisa com urgência, que a decisão, a resolução, o modo pelo qual eles estão se posicionando, eles vão ter problema. Se eles decidirem não ter a minha proteção, eles não terão como dar conta sozinho da sua vida. Eles acham que pode, mas isso é ilusório. Não tem como homem sobreviver sem Deus. Eu não estou falando como religioso, eu não estou falando meramente como crente. Isso é matemática simples. Pode o homem viver sem Deus? Mas muitas vezes, assustadoramente, muitas vezes, nós vivemos como que se Deus não existisse. Nós tomamos decisões na nossa vida, nós temos direções para a nossa vida, onde Deus não é consultado. Onde na verdade a gente não quer fazer a consulta, porque a gente não quer a opinião dele, porque na verdade muitas vezes a gente já sabe a opinião dele e não queremos a opinião dele, porque ela é contrária aos nossos impulsos e desejos. E a gente quer dar vazão aos nossos desejos, à nossa vontade, à nossa própria maneira de ser e de pensar. Muitas vezes eu me vejo como o profeta Jonas, quando ele está lá em Nínive. Ele diz para o Senhor: eu sabia, estando lá na minha terra, quando você disse para vir aqui, eu sabia que o Senhor ia fazer o que o Senhor fez, por isso que eu não queria vir. Aí a gente diz: como é que pode um homem que conhece a Deus, e a gente é diferente? Muitas vezes nós não queremos consultar a Deus exatamente porque sabemos o que Ele vai orientar. Nós queremos ser autônomos, independentes. Queremos ter o direito de tomar as nossas próprias diretrizes. Mas Deus está dizendo através do profeta: e venho esta noite como profeta de Deus, para clamar em alto e bom som: não vai dar certo.
se nós voltarmos atrás, um passo sequer da vontade de Deus, pode ser que não tenhamos outra oportunidade. Eu venho aqui esta noite dizer para você que ser crente, antes de qualquer coisa, é não ter autonomia para tomar próprias decisões. Ser crente é permitir que Deus nos coloque pelo avesso, de frente para trás, caídos, humilhados na sua presença. É atender a voz de Deus. Quando Ele disse vá, a gente vai. Quando Ele diz fica, a gente fica. Quando Ele diz fala, a gente fala. Quando Ele diz cala, a gente cala, porque a gente é crente. Ser crente não é simplesmente estarmos reunidos aqui esta noite. Ser crente é ser capaz de, por mais que você tenha entendimento, de que a visão de mundo que você tem, a inteligência que você tem, a capacidade que você tem, os recursos que você tem, não são suficientes para conduzir a sua própria existência. Você precisa de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, não se iluda não. Não, tem algumas coisinhas que dá para fazer. Pelo amor de Deus, foi Jesus que disse: nada é nada. Sem Jesus não dá. O versículo 2, por favor. Não, perdão, volta o 1 ainda. Finalzinho do 1, perdão. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança, se rebelaram contra a minha lei. Verso 2. E a mim clamarão: meu Deus, nós, Israel, te conhecemos. Olha que coisa sensacional. Que crentes somos nós? Como tem sido ordenado a nossa vida? Ele diz assim: o povo de Israel se reúne em solenidade, em culto, e eles fazem declarações: Senhor, ó Santo de Israel, nós, o teu povo, te conhecemos. Mas toma decisão onde eu não sou consultado, diferente daquilo que eu tomaria. Você está entendendo? Não é meramente sobre o que verbalizamos, é o posicionamento, as decisões, os direcionamentos que damos à nossa vida, pautados pela vontade de Deus, é que determina quem nós somos em Deus. Verso 3. Isso é doído, irmãos. No verso 2 o Senhor disse assim: eles estão dizendo: nós te conhecemos, somos o teu povo. A resposta do Senhor é: Israel rejeitou o bem. E qual é o bem? O que é bom? Que palavra é perfeita, boa e agradável? A minha? A do meu vizinho? Por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Aleluia. Olha o que diz o texto. Porque as armas da nossa milícia, porque as armas da nossa milícia, as armas que nós devemos utilizar para lutar, para viver, para enfrentar
as demandas da nossa existência. Paulo está particularizando nós. Esse nós é a igreja, é o povo de Deus. Não é o mundo, é o povo de Deus. Ele está particularizando para nós, o povo de Deus, as armas das quais nós nos dispomos, não são, ou seja, não é resolução humana, não é a minha vontade, não é de acordo com a minha natureza, não é de acordo com o meu pensamento ou de qualquer outro. Olha, o guru, não sei das quantas, lá da internet, ele tem uns conselhos para a vida, que se você aplicar, a sua vida muda. As armas do crente não são carnais. O Senhor está denunciando a Israel, eles tomaram resoluções humanas, não estão de acordo com a minha vontade. Por isso, para a igreja, as armas que você se dispõe não podem ser humanas. Não é o que vem da sua cabeça, da sua intelectualidade. Não é o que vem do desejo do seu coração ou de outrem. Mas, olha a conjunção novamente. Mas poderosas, aonde? Paulo está dizendo que quer ter sucesso, quer ter um direcionamento justo, adequado, certeiro, vitorioso. Deixa Deus conduzir a história da sua vida. Utilize-se da arma de Deus. Eu estou ficando enojado. Eu estou ficando enojado com crente consultando um monte de gibi, de horóscopo, sei lá o quê. Como é que vai ser minha semana? Como é que vai ser meu 2025? O Paulo está dizendo, as nossas armas são de Deus. É direção de Deus. É palavra de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Que se calem todas as vozes, e que a voz de Deus ecoe com muita força no nosso ser, nos dando direcionamento. O profeta Abacuque vai dizer da seguinte forma, capítulo 2, versículo 20: Cale-se, cale-se, cale-se diante de Deus toda a terra, porque Ele está no trono. É Ele que reina. Aleluia. E para quê? E por quê? Poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E sabe que fortalezas são essas? Continue o verso 5. Destruindo o quê? Eu gostei dessa versão. Ela é de crente, mais do que a minha. Destruindo o quê, irmãos? Destruindo o quê? Argumentos. As versões mais antigas vai dizer sofismas, que não é apenas argumentos, mas são argumentos filosóficos. Tem um monte de crente, umas falas tão bonitinha. Não, eu vou fazer desse jeito. Sabe por quê? As armas são de Deus. Não importa quanta curva faça as palavras do fulano de tal. Não importa quão bonito pareçam ser, pareça ter tanto sentido as filosofias que estão por aí. As armas, ele diz, para nós, são as armas de Deus. No exército de Deus se utiliza as armas de Deus, a sua palavra. O mundo está desabando, você não sabe o que fazer? Se incline à palavra de Deus. O Senhor ensinando a orar, Ele diz, quando o negócio estiver difícil, o que você vai fazer? Eu vou consultar o especialista, não sei das quantas. Ele disse, não, você entra no seu quarto, você fecha a porta e em segredo,
em segredo. Em segredo você fala com seu pai que vê em segredo. Conta para ele qual é o problema. Pede a ele a direção. Crente não tem bola de cristal. Crente não tem búzio. Crente não tem cartas. Crente não tem astrólogo. Crente não tem influência da internet. Tem a palavra de Deus. É por isso que tem um monte de gente com problema. Sai de um culto como esse abençoado amanhã, está querendo se matar. Por quê? Porque está se utilizando de armas humanas, de argumentos filosóficos, e não aprendeu mais a depender de Deus. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E muitas vezes a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus está aqui dentro de mim. A altivez de achar que eu posso fazer alguma coisa acontecer. A arrogância, a petulância de achar que eu sou competente para alguma coisa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar certo porque eu sou o cara. É verdade. Você é o cara que vai dar contra a cara no muro. Paulo está dizendo que quanto mais nós somos capazes de viver a nossa vida prática utilizando as armaduras, as armas de Deus, elas vão produzindo essa cura em nós, de dar um soco contra a nossa arrogância, contra a nossa altivez, de achar que podemos alguma coisa sem Deus, de achar que quando Jesus disse sem mim nada pode fazer, não é nada de fato, é só algumas coisas. Nada não é nada, porque afinal de contas nós vivemos inclusive um momento histórico crucial, assustador, de que as palavras não têm mais o sentido que deveria ter. Tudo é relativo. Não, Jesus disse tudo, mas na verdade ele não quis dizer tudo não. Tudo é tudo. Tudo é tudo. E ele disse, essa ação, quanto mais nós nos submetemos, nós vamos tendo condição de entender que é a vontade de dele que deve permanecer na nossa vida. Que a nossa vaidade de achar que a gente pode fazer alguma coisa é mera ilusão. Precisamos nos render. E ele diz mais, levando cativo ou escravo, aprisionado, todo o entendimento a obediência de Cristo. Deixa eu dizer para você, você pode fazer uma matemática muito boa, racional. Estou falando de racionalidade. Olha, isso aqui, tanto mais tanto vai dar tanto. Vou fazer isso na minha vida. Vou estabelecer esse objetivo, esse propósito na minha vida. Já fiz os cálculos, dá tudo certo. Ainda que esteja tudo certinho no papel, você pega o papel que você se dedicou horas para fazer os cálculos, diz assim, Senhor, é isso aqui mesmo? É desse jeito? Vai dar certo? Posso fazer? Posso fazer? Você vai ver como é diferente, meu irmão. Você vai ver como faz diferença. Davi estava cercado num povoadozinho, onde só tinha uma entrada, era a mesma saída. O Saul descobriu que ele estava lá, montou o exército, vamos pegar todo mundo. O Davi disse assim, Senhor, o Saul está vindo aí. O povo que eu acabei de salvar teria coragem de me entregar? O Senhor disse, não é que tem? E digo mais, vão. Mas é interessante observar que antes dessa fala de Deus, o que acontece? O Davi está longe da sua terra, ainda não é o rei estabelecido, não tem formalidades nenhuma. Quando Davi ouve dizer que o Saul está indo de encontro a ele, e ele está...
ele manda pedir a veste sacerdotal. Tem um sacerdote fugitivo no meio dele, que fugiu para não morrer junto com os demais, que Saul mandou matar. E o texto diz que ele vai consultar o Senhor. Ele poderia muito bem olhar para os seus homens assim: monta aí o exército, vai para cá, faz isso, desse jeito aqui. Sou um homem estrategista, sou um homem experimentado na guerra, vamos dar um jeito aqui. O texto diz: ele foi consultar o Senhor. O texto vai dizer que ele é cercado, não tem o que ele fazer mais, baixa as armas, rendição total. O mensageiro vem e diz a Saul: os filisteus estão invadindo a cidade. O Saul tem que voltar para defender a cidade porque ele é rei. E volta deixando Davi completamente livre. Se Davi tivesse estabelecido apenas estratégias de guerra, talvez tivesse morrido. Como ele disse: Senhor, está nas suas mãos o que vai acontecer. O Davi tem o impacto maravilhoso de uma experiência indescritível, de estar nas mãos do seu oponente e ser deixado livre completamente. Isso é inacreditável, inimaginável. Aí o Davi coloca a pedra lá e diz assim: Selá Ramalecote, pedra de escape. É preciso decidir se você quer um escape ou se você acha que é competente para dar conta dos problemas da sua própria existência. Autonomia indica: ninguém mete o bedelho na minha vida, é do meu jeito, é do jeito que eu quiser. Agora é interessante, um dos conceitos de autonomia diz respeito às máquinas ou um carro que funciona por determinado tempo sem a necessidade de recarga ou reabastecimento. Enquanto ele tem carga, enquanto ele tem combustível, é chamado isso de autonomia. Quanto tempo dura a sua autonomia? Quanto tempo você aguenta sem Deus? É isso que você tem que pensar. Se você quiser tomar decisões onde a sua vida só diz respeito a você, veja lá quanto tempo você tem de recarga e de combustível. Você vai precisar de socorro para reabastecer. Se você rejeitou, cadê? Se você disse que não precisava, e aí? E se o momento da história da sua vida, o combustível, a bateria arriar, no meio de um percurso, onde não tem nada, não tem ninguém, o que você vai fazer? Aleluia. Por favor, Tiago capítulo 4. Versículo 13. Tiago capítulo 4, versículo 13. Aguenta aí só um minutinho, estou acabando. Versículo 13 de Tiago 4 diz assim: Ei, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. O que tem de crente fazendo isso aqui, gente? Ele já tomou um monte de decisão do que ele vai fazer, para onde ele vai, de que jeito. E ele já computou o que vai ganhar. Ó, que ganharemos ou lucraremos, algumas outras versões. Irmão, não olha para mim, não dá bandeira. Diga lá, se de vez em quando a gente não cai nesses contos aqui, gente. Hein? Não, porque se eu fizer desse jeito, se eu mudar daqui, entendeu? Vai ser uma maravilha. E eu não estou dizendo que você não possa migrar para outra cidade, ter planos. Não é disso que estamos falando.
Sonhe, meu irmão, e sonhe alto, projete. Seja uma pessoa que projeta a sua vida. Você tem que projetar mesmo. Não é sobre isso que eu estou falando. Nós estamos falando de uma ideia de autonomia para tomar essas decisões. Versículo 14, por gentileza. Digo-vos, isso é um conselho que o apóstolo Tiago está dizendo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Eu queria saber, quem é que sabe o que vai acontecer amanhã, gente? Até quando a previsão do tempo diz, amanhã tem chuva, às vezes não tem. Porque quem controla a chuva, lá de cima, de repente assim, oxe, vai mandar aqui agora, é? Está aí só de bronca, não vai ter chuva. Tiago está dizendo, você não sabe o que vai acontecer com a sua própria vida. Como é que você vai tomar decisões achando-se totalmente autônomo se você não tem competência para saber tudo o que vai acontecer na sua própria vida? A sua visão, a minha visão é aqui. Derrame-se diante daquele que tem a visão do alto, completa e absoluta. Olha só, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, depois se esvanece. 15. Em lugar dessas falas sem juízo, se achando que pode, mas é sem juízo, você deveria dizer, é conselho. É conselho, se serve para você, você abraça. Você deveria dizer, se o Senhor quiser. E se vivermos, e aí a vida não depende de mim, entendendo? Faremos isso ou aquilo. Os projetos serão firmados se a palavra vier do Senhor. Aleluia. Versículo 10, volta para o versículo 10. Eu quero terminar. Versículo 10. Você não vai gostar, mas é Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Geração século 21, geração contemporânea, mergulhado em ideologias, em filosofias baratas, no mundo dos influencers. Olha a mensagem da palavra de Deus para mim e para você, numa noite de Santa Ceia: humilhai-vos. Isso é um soco no estômago. Isso é para perder o senso. É para perder o fôlego. Isso é um soco nos nossos egoísmos, nas nossas arrogâncias, nas nossas prepotências, de achar que temos a competência de fazer alguma coisa pela nossa própria capacidade. Tiago diz: humilhai-vos, humilhai-vos, desça, 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 pelo amor de Deus. Não me venha aqui com arrogância. Eu sou filho de Deus, eu tenho o direito de determinar. Se humilhe, desça, põe a boca no pó, deita no chão e diz: eu sou um verme, eu nada sei, eu nada tenho, eu nada posso. Seja, Senhor, engrandecido na minha vida. Isso é ser crente. Isso é ser crente. Ser crente não é quando eu venho aqui e tenho uma oportunidade para cantar. Não é quando eu venho aqui e tenho a oportunidade para pregar. Ser crente é no mais acalorado do labor desta vida, eu permanecer consciente, lúcido, de que a minha única posição para a vitória e a conquista é estar humilhado diante do Senhor. Seja Ele engrandecido, a Ele seja a glória, seja Ele o norte da igreja, seja Ele a nossa bandeira, o nosso estandarte. Que nenhum crente esta noite
aqui ou fora deste ambiente. Seja vencido pela vaidade humana, nos desafios da sua vida, de pensar que você pode. Humilhai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor. Há uma versão bíblica que diz assim: e no tempo dele, na direção dele, na estratégia dele, você será exaltado. A sua inteligência não pode fazer isso. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Romanos 8:28, Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem. Mas não é de qualquer um, não. Não é de qualquer jeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é querer fazer Ele de garçom. Amar a Deus é entender que Ele é Senhor e eu sou servo. Que a minha vida não pertence mais a mim mesmo. Não é do meu jeito, não é do meu tempo, não é da minha forma de fazer, é da dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Entendeu? O resultado depende de nós não termos as resoluções que Israel teve no passado, de por sua própria vontade estabelecer o que eles achavam que deveria ser estabelecido, mas é buscarmos entender qual o propósito de Deus para a minha vida. É que vai garantir resultado feliz, é o que vai fazer com que haja sucesso nos meus planos e projetos. Portanto, naquilo que as minhas palavras não foram competentes para falar ao seu entendimento, que o Espírito do Senhor produza com muita clareza o seu entendimento, o que Ele quis tratar com você aqui esta noite, e que possamos sair daqui mais crentes do que o que entramos, mais crente na compreensão do que é ser crente. Que não haja essa conjunção adversativa do Senhor nas resoluções da nossa vida. Que não haja o mais. Eu não votei para isso. Eu não fui consultado. Pelo contrário. Pelo contrário. Que haja aquela resolução do Salmo 91. Porque tão encarecidamente me amou. É o Senhor vai fazer. É o Senhor que vai fazer, meu irmão. O Senhor vai levar a bom termo, se Ele for aquele que dirige a sua vida. Que Deus em Cristo continue vos abençoando.